Ok. São 56. Pessoal, são 56? Então nós já estamos quase aí, né? Pessoal, vamos lá, boa noite. Eu me chamo Cristiano. Eu estou substituindo o professor Fernando, né? Ontem vocês tiveram contato com a professora Priscila, com o professor Ailton, né? E eles já devem ter passado para vocês. O professor Fernando, ele foi aprovado num concurso em São José do Rio Preto. Ele vai ser procurador municipal daquela municipalidade, daquela cidade. E por conta disso, ele teve que se mudar. O professor Fernando foi meu professor também. Então, assim, eu fico triste duas vezes, né? Porque eu pude estudar com ele enquanto professor, depois me tornei amigo dele na academia, né? Trabalhei durante 10 anos com ele em uma outra instituição, e a gente está junto aqui na Docton desde o semestre passado, desde o ano passado. Pessoal, vou falar um pouquinho de mim, porque vocês vão, com exceção da Adriana, que foi a única pessoa que eu conversei, eu tive algum contato com uma outra pessoa no primeiro dia de aula, naquela hora que vocês estavam fazendo visita após a aula presencial. A professora Priscila me apresentou, eu estava ali com alguns alunos, mas nós não trabalhamos. Então, eu me chamo Cristiano Henrique Pires Lacerda, tá? Eu sou advogado, eu sou graduado em Direito, tenho a minha especialização em processo, tenho meu mestrado em Meio Ambiente. Trabalho na docência, né? Sou professor já há 12 anos e estou na Docton há 1 ano, praticamente, tá? Entrei em agosto do ano passado. Você fala demais, hein? Mas... Oi? Ô, Hércules, desliga o áudio aí. Desliga o áudio aí. Desliga o áudio aí. Ô, Cris, tem um cara que está na rua. Não, eu entendi. Eu já estou sabendo da situação. É o Hércules, eu estou sabendo da situação, da questão de trabalho. Ontem eu tive alguns policiais que estavam na rua também, participando da aula na rua. Ô, Cris, acho que você consegue silenciar o microfone dele para a gente não ficar escutando. Não, eu já desativei o microfone do Hércules. Aí ele escuta a gente, mas a gente não o escuta. Com exceção dessa situação que eu fiz agora do Hércules, por causa do barulho que acaba tumultuando, ele está ali trabalhando, eu não vou mutar o telefone de vocês, tá? O microfone de vocês vai ficar livre. A única, né, vocês tiveram uma aula ontem, assim como dentro da sala de aula, vocês sabem da necessidade de um silêncio. Aqui nesse ambiente exige isso mais. E eu vou tentar dar a aula mais próxima do que eu daria dentro de uma sala de aula, né? Por isso que a gente não está falando de aula EAD, não estou falando um termo conectada, porque é uma aula online, sim, dentro da excepcionalidade que a gente está vivendo, né? É uma situação atípica, creio eu que ninguém aqui imaginaria no ano de 2020 passar por uma situação dessa, né? Se a gente estivesse lá no ano de 1500, no início do século XIX, talvez, né, a gente pudesse pensar uma coisa assim. Na verdade, nem eles pensaram, né? É algo que a gente não pensa, é algo que está fora da nossa realidade. Então, como está voltando, eu me chamo Cristiano, sou especialista em processo, sou mestre em meio ambiente, trabalho há 12 anos com a docência em ensino superior, no curso de Direito, Administração e Ciências Contábeis. Eu vou trabalhar com vocês essa disciplina de formas consensuais de solução de conflito, das quais vocês já tiveram 2 aulas, se eu não me engano, né? Vocês tiveram a aula no segundo dia, uma semana depois, na terceira semana vocês não tiveram aulas, porque já foram suspensas as aulas por conta dessa situação do Covid, e agora a terceira semana, e a gente entra na semana conectada, né? Então eu vou voltar. O Fernando me passou que já haviam trabalhado com vocês alguns tópicos, só que como vocês tiveram apenas 2 aulas, vamos dizer, apresentação mais uma aula, eu vou já iniciar, eu vou dar uma volta, eu vou retornar um pouquinho, né? Até porque quem vai fazer as avaliações, quem vai elaborar as provas sou eu. Então, a forma de abordar o que o Fernando falou, o tópico, eu vou tratar deles também, mas eu vou dar uma volta até porque aqui a gente vai render, ok? Então, como eu havia falado, eu não vou travar o microfone de vocês, eu não vou multá-los. Eu peço a gentileza que quem quiser se manifestar, libera o microfone, manifesta. Se eu estiver falando rápido, se eu estiver de uma forma que não seja compreensível, se a minha dicção não estiver inteligível, peço a gentileza para informar. Se houver algum erro, se houver algum problema na transmissão, peço também, nesse momento eu vou fazer o compartilhamento de uma tela, que seria, caso fosse dentro da sala de aula, de repente um data show, né? Seria a utilização, eu vou exibir para vocês. Diferente de vocês que têm uma visão
minha na tela, lá no quadradinho, mais a imagem do que eu vou compartilhar com vocês, eu não vejo vocês, eu vejo só a minha imagem de data show. Então, eu não consigo ver reações, eu não consigo seguir o chat se alguém fizer alguma pergunta, eu não consigo. E aí, nesse momento, eu peço à pessoa que, por gentileza, ela retire o mute e faça a pergunta, faça a indagação, peça para voltar, peça para agilizar, caso seja necessário. Tá ok? Boa noite aí, Lisiane, está entrando? Boa noite. Vamos compartilhar aqui, vamos começar, né, a nossa forma consensual de solução de conflito. É uma coisa muito boa que está acontecendo no direito brasileiro, e essa dinâmica da solução de conflito, ela tem um porquê. Né? Opa! Abri o slide errado, não é teoria, é forma consensual. Deixa eu olhar aqui o que eu fiz de benção divina, segundo. Ok. Abri teoria, que era a segunda aula. Vamos abrir a primeira aula com vocês. Então, formas consensuais de solução de conflito. A imagem está passando para vocês, pelo menos uma pessoa responda aí, porque eu não vejo. Vocês estão visualizando? Tá sim, professor. Então, beleza. Tá sim, pessoal. Vamos começar o seguinte. Primeira situação, origem da sociedade. Nós estamos vivendo hoje numa situação de isolamento social, que é algo inédito para nós. Isso acaba nos contribuindo, talvez, para poder pensar nesse pretexto aí, dessa forma consensual de solução de conflito. Então, primeiro nós temos a origem da sociedade. Qual é a origem da sociedade? Nós sabemos que lá nos primórdios, o homem era um indivíduo nômade. Né? O homem, ele vivia em grupos, em bandos, se locomovendo de um lugar para outro, em busca de sua manutenção, em busca de alimentos, fugindo das situações de intempéries, né, do calor excessivo, do frio, etc. e tal. E aí a máxima que nós temos, a partir do momento que o homem, que é a sociedade, ela passa a existir, há um convívio de duas ou mais pessoas, obrigatoriamente, diretamente, vai existir uma coisa chamada conflito. Conflito que é problema. Vocês estão aí em quarentena, com exceção daquelas pessoas que moram sozinhos, aquelas pessoas que moram em família, né? Se está fechada dentro da sua casa, se você está no seu ambiente de trabalho, você sabe o que é conflito, que são aquelas circunstâncias que geram um desequilíbrio da condição de harmonia da vida social. E isso acontece desde os primórdios, ok? Então nós temos uma relação direta. A origem da sociedade, ela está diretamente ligada ao quê? À origem dos conflitos. E o conflito é o quê? É um sistema, é um produto social, um processo interativo particular presente nas relações, que é uma consequência da interação humana. Não existiria conflito se nós não convivêssemos. Se nós não vivêssemos juntos, se nós não tivéssemos um outro ser humano convivendo conosco, nós não teríamos a existência da figura do conflito. Você já brigou com você mesmo? Sozinho? Tenho convicção que não. O máximo que pode ter acontecido é você ter parado e falar, poxa vida, por que você fez isso? Seu burro, seu idiota, por que você fez isso? Por que você foi beber além da conta? Por que você foi ligar para ex? Mas é necessidade do quê? De uma relação, de uma interação humana. Você com você mesmo, você não briga. Você não tem estresse, a não ser aquelas pessoas que têm a bipolaridade, dupla, tripla personalidade, e aí sim ela vai ter um conflito, o quê? Um conflito íntimo, porque ela tem a sua divisão intelectual e a sua divisão de personalidade. E nesse mesmo aspecto, a gente verifica o quê? Uma pluralidade de pessoas, uma pluralidade de condições. Eu vou definir o conflito. O Douglas Yarne, né, ele estabelece o quê? Que o conflito, ele é um processo ou um estado em que duas ou mais pessoas vão divergir em razão de metas, em razão de interesses ou objetivos individuais percebidos
como mutuamente incompatíveis. Bom, nós temos um problema hoje, vamos fazer um paralelo, nós temos um problema hoje de político no Brasil. Nós temos uma situação em que nós visualizamos um conflito de interesses da União, dos estados e dos municípios. Você tem um conflito de interesse da presidência da República, dos governadores de estado e dos prefeitos municipais. Existe um choque de interesses, existe um choque de objetivos individuais e também existe um choque de metas. Isso é perceptível dentro dessa esfera. Nós saímos daqui, vocês dentro da sala de aula, vocês enquanto turma, vocês enquanto equipe, vocês terão conflitos. Vocês começaram a conviver há 3 semanas. Dia 1º, né, no dia 2 de março, vocês passaram a conviver. Alguns poderiam se conhecer de antes da faculdade, de um momento pretérito. Mas a grande maioria foi se conhecer dentro da faculdade. Isso é algo que vocês escolheram, é optativo, porém, será necessário o quê? Conviver. E vocês terão um convívio ao longo de 5 anos. O convívio de vocês ocorrerá durante 5 anos, que é o tempo mínimo que vocês precisarão para cumprir os objetivos, para adquirirem o quê? O grau de bacharel em Direito, que é o requisito mínimo que vocês estão buscando. Alguns estão buscando aí a advocacia, alguns estão buscando os concursos públicos, magistratura, Ministério Público, as delegacias de polícia, né, federal e civil, os concursos do CFO, dos oficiais da Polícia Militar e dos bombeiros, das Forças Armadas, das relações internacionais pelo Itamaraty, enfim. Todos nós temos uma meta, todos nós temos um objetivo, todos nós temos um interesse. Se alguém... Pois não? Tem alguém pedindo para entrar aí. Libera? Não tem como não? Não, eu acho que é só... Pelo menos ontem era só o professor que conseguia. Não, aqui é só... Não, qualquer um libera. Voltei lá. Então... Liberou? O pedido está na tela aí? Voltamos à tela? Tem 2 aqui no grupo falando que estão pedindo para participar. Eu já liberei, Cristiano. Liberou, né? Já, show de bola. Bora. Então, beleza. Então, nós temos aqui essa situação. Cada um de vocês, Hércules, Adriana, etc., que eu não vi o nome de todo mundo, eu só gravei desses 2, cada um de vocês tem um objetivo. Se aparecer um colega da sala que for um obstáculo a atingir esse objetivo, vai começar um conflito. Se eu pegar vocês estão tendo uma disciplina com a professora Priscila, que chama disciplina integradora. Vocês vão ter que fazer um trabalho intelectual, um trabalho de redação, um trabalho de pesquisa, e vocês foram divididos em grupos. No momento em que você visualizar que um determinado membro desse grupo não está trabalhando, né, ou seja, ele está sendo um obstáculo para se atingir o objetivo, atingir a meta, o interesse daquela equipe, vai gerar um conflito, o grupo vai se revoltar, o grupo vai se manifestar contra essa pessoa. Né? Então, isso tem esse contexto. E aí vem aquela situação. Qual a nossa postura frente a essa condição de conflito? Quando aparece o conflito, nós temos 3 situações. A primeira delas, nós podemos ignorar. Nós podemos acordar, ou seja, concordar, e nós podemos brigar. No conflito, quando nós ignoramos, nós renunciamos à nossa posição, ou seja, nós abrimos mão da forma como nós pensamos, da forma como nós nos posicionamos. Nós deixamos simplesmente acontecer. É aquela coisa que a gente fala, eu não vou queimar fosfato, eu não vou sair da minha serenidade, eu não vou brigar. Deixa. O sujeito, ele está fazendo desse jeito, deixa ele fazer, finge que não está fazendo, finge que está tudo bem, e vamos seguir. Esse é o ignorar. Eu tenho conflito. No conflito eu também posso gerar o quê? Um acordo. Eu posso acordar. O que não gera uma disputa, tá? O que seja, não qualifica a situação do conflito. Você acorda, você entra em consenso com a pessoa. Você chega a uma condição em que será, para ambas as pessoas, algo justo. O justo, nesse sentido, cada um abrindo mão de uma posição ou de uma determinada condição para que esse conflito ele venha a acabar. Se nós pensarmos, por exemplo, dentro de uma relação
matrimonial, dentro de um casamento, dentro de um namoro, né, dentro de uma família, quando nós estabelecemos metas. O homem quer comprar um videogame, a mulher quer comprar uma máquina de lavar. E aí você entra no acordo, né? Se a gente fosse pensar em ignorar, você fecha o olho, compra o produto para a pessoa. E no acordar, você entra no acordo. Olha, qual que é a prioridade? A prioridade nossa hoje é uma máquina de lavar. Então, ok, vamos comprar a máquina, mas na hora que liberar o dinheiro, eu compro o meu videogame. São situações que você vai estabelecer. Vamos ter um filho ou não vamos ter um filho? São situações. Então, o conflito, você vai acordar ou vai ignorar. E nós temos a terceira vertente. A terceira vertente é o quê? A briga. Tá? Em caso de briga, no meio jurídico, vai gerar uma coisa chamada litígio. Tá? E nesse litígio, ele vai dar origem a uma disputa judicial ou até mesmo extrajudicial. Então, dentro da postura que nós temos frente ao conflito, nós temos essas três condições. Ignorar, que nós abrimos mão da nossa posição, nós acordamos, ou seja, nós concordamos com a situação, nós chegamos a um acordo em relação à situação e desqualificamos a disputa, o conflito, ou nós vamos brigar, ou nós vamos litigar, nós vamos enfrentar uma batalha, né? Por isso o termo brigar. Okay? Então, dentro desse viés, nós temos dois pontos. Eu tenho o litígio, né, amparado na lei, que é o requisito buscando a legislação. Há o uso da força, no caso da força judicial, da força jurisdicional. Há o emprego de uma violência, não necessariamente física, mas há um ataque. Vai ter uma delimitação de alguém vai perder ou alguém vai ganhar, ou ambas as pessoas irão perder. Pense uma situação em um divórcio. Vamos pensar em um divórcio. A Maria e o João são casados. Acontece dessa relação ela não poder mais perquirir, não poder mais continuar, por razões XYZ. Não vamos entrar nesses pequenos detalhes. Só que a Maria, ela não aceita se divorciar, ela fala que ela não vai divorciar, que ela não faz um acordo. Isso vai para o meio judicial, isso vai para um litígio. E aí vem aquela pergunta, nesse litígio, alguém ganha? Alguém perde? Na verdade, as duas pessoas perdem. E se você tiver uma criança nessa relação matrimonial, por exemplo, você vai ter um grande perdedor, que é a criança, que é o infanto. Então, quando eu falo de litígio, sempre vai haver automaticamente a figura do perdedor, do ganhador, ou de ambos os perdedores. Diferente da situação onde há um consenso. Onde há um consenso, você tem o quê? Você tem uma ponderação, você tem uma condição basilar em que há um equilíbrio de interesses. Você estabelece as suas necessidades, os seus anseios, e em uma atitude democrática, em uma atitude clara de maturidade, você cria uma condição para liquidar aquela celeuma, para liquidar aquele conflito, promovendo, nesse caso, uma autocomposição. As partes irão autocompor, elas irão criar para si uma forma de solução daquele conflito. Pessoal, eu estou falando, e aí eu quero saber de vocês, eu estou indo muito rápido ou está numa velocidade normal? Tá bom, tá normal, professor. Tá ok, tranquilo. Tá de boa. O entendimento tá bom. Não, tranquilo. Então, ó, não precisa, se eu estiver indo rápido, me parem, por gentileza, porque tem hora que a gente pode empolgar, colocar a velocidade 5 e ir, né? E aí, às vezes, a pessoa, alguém, né, pode não estar entendendo. Se eu falei alguma coisa, opa, não entendi, pede para voltar, a gente volta, mas para na hora, tá ok? Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Professor. Oi. Você vai passar esses slides depois pra gente? Eu vou mandar para vocês. Vou liberar logo depois que terminar a aula. Tá, obrigada. Tá? E aí você tem essa situação, perfeito? E nós passamos. Em decorrência da existência desse conflito, nós sabemos que as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas não são evoluídas. Em que sentido eu estou dizendo? Elas não utilizam da racionalidade. O ser humano, ele é guiado pela paixão. A paixão inflama o ser humano
E ao inflamar o ser humano, ele retira a razão. Por isso que vocês, ao optarem pelo curso de direito, vocês passam a ser a razão da sociedade. Porque vocês terão que estabelecer uma condição onde a razão irá prevalecer sobre as paixões. Vocês é que serão os operadores do direito e terão que fazer com que o direito seja pacificador. O problema todo é que nós somos originados, ou nós somos constituídos, de uma sociedade beligerante, ou seja, de uma sociedade que é feita à briga. Né? Aquilo que está lá naquele slide lá atrás. Todo mundo, quando tinha algum probleminha que queria fazer, ele brigava. E a briga nossa, no caso do direito, qual que é a briga? É uma briga judicial. É uma briga em que eu vou ter o quê? Um litígio. Eu vou ter a existência de um processo judicial. E isso é muito negativo para o Estado, para a sociedade, para o judiciário. Isso nos leva a uma condição do quê? Uma crise dentro do sistema judiciário tradicional, que é esse sistema judiciário beligerante. E por conta dessa crise no sistema judicial tradicional, nós temos uma necessidade de mudança de paradigmas, ou seja, nós temos a necessidade de mudança de viés. Olha, nós temos situações, eu estou advogando há algum tempo, nós temos situações em que nós nos deparamos com processos que duram 10, 15, 20 anos. Eu me formei há quase 15 anos, eu fui trabalhar em um processo que está lá no meu escritório, é um processo que começou em 1993, muito mais velho do que alguns de vocês aí. Muitos de vocês nasceram aí nos anos 2000, tinha um processo que já estava há 7 anos correndo. Por quê? Porque as pessoas brigavam, porque as pessoas litigavam, porque as pessoas não conseguiam resolver o seu problema sozinho. E o juízo, ele também não conseguia resolver o problema. Isso gera uma crise. E não é somente no sistema brasileiro. Isso é no sistema jurídico internacional. E é interessante destacar que essa situação de crise, ela vem lá desde os primórdios. E aí tem um decreto imperial chinês, que ele nos permite verificar essa trajetória da justiça no mundo. E até mesmo levar uma reflexão de uma forma alternativa de solução de conflito. Olha só, esse é o decreto imperial do imperador Hanxin, tá? Ele colocava o seguinte, olha que bonito, que é óbvio que é extremamente fora do contexto do que nós vivemos hoje, das formas consensuais de solução de conflito, mas era uma forma que se via para resolver a ausência de acesso, tá? Para se verificar a ausência de acesso dentro do judiciário chinês. Olha só, ordeno que todos aqueles que se dirigirem aos tribunais sejam tratados sem nenhuma piedade, sem nenhuma consideração, de tal forma que se desgostem tanto da ideia do direito, quanto se apavorem com a perspectiva de comparecerem perante um magistrado. Assim, o desejo para evitar que os processos se multipliquem, assombrosamente, o que ocorreria se inexistisse o temor de se ir aos tribunais. O que ocorreria se os homens concebessem a falsa ideia de que teriam à sua disposição uma justiça acessível e ágil. O que ocorreria se pensassem que os juízes são sérios e competentes. Se essa falsa ideia se formar, os litígios ocorrerão em um número infinito, e a metade da população será insuficiente para julgar os litígios da outra metade da população. Olha só, isso aí é do século VII após Cristo. Então, do mais ou menos ali do ano 700. É um texto, né, de um decreto imperial de mais de 1.300 anos. Se nós fôssemos colocar, seria o grande do período da Alta Idade Média, né, o período da obscuridade dentro do continente europeu, né, com a queda do Império Romano. O Império Romano caiu no século V, no Ocidente. A China, né, tinha uma sociedade mais desenvolvida, é uma sociedade milenar. E lá, o imperador, para solucionar esse problema do judiciário,
ele quis retirar as pessoas, retirar das pessoas o ímpeto, o desejo e a vontade de se comparecerem perante os tribunais, né? Quando a gente pega a legislação romana, uma forma também de solução de conflito, quando a gente pega a legislação romana, a praxis civile, né, ius civile, né, que dá origem ao direito civil que nós estudamos aqui no Brasil e em todos os países latinos, nós verificamos, por exemplo, que o homicídio, diferente do que acontece hoje, o homicídio não era tutelado pelo Estado. A família do morto, daquele que era vítima de um homicídio, daquele que tinha sua vida retirada, a família que tinha que empreender os esforços, localizar o suposto autor da conduta, conseguir levantar provas, e aí sim, somente depois da família fazer tudo isso, é que ela levava perante um pretor, que é uma espécie de juiz, né? E o pretor promovia, através dos jurisconsultos, o julgamento desse indivíduo. E aí a sociedade, através de um júri popular, na sociedade romana, deliberaria se aquela pessoa era culpada ou não, se ela deveria viver ou se ela deveria morrer. São formas da gente verificar, obviamente, que sai da nossa condição do direito contemporâneo. O nosso direito não é um direito corporal, né? Não é um direito que causa temor, muito pelo contrário. Nós temos uma premissa de que a justiça ela é cega, né? Nós temos aí até como referência a deusa grega, a deusa Artemis. A justiça ela é igualitária para todos, a justiça ela tem que ser célere para todos, mas nós sabemos que essa não é uma realidade. Nós sabemos que essa é uma condição que é sui generis. Ela, infelizmente, ela acontece apenas para algumas poucas pessoas. E, nesse caso aí, nós visualizamos, por exemplo, nos últimos anos, alguns poucos privilegiados tendo a predisposição e a preferência dos tribunais para julgarem os seus processos em detrimento da grande maioria da sociedade. Né? Então, a gente visualiza isso. Você tem situações de pessoas que morreram sem ter o seu processo decidido pelo Supremo Tribunal Federal, porque não foram colocados em pauta, porque os ministros não julgaram. Mas, recentemente, nós tivemos um ex-presidente da República que teve seu processo colocado várias vezes em pauta em plenário para ser deliberado. A gente consegue visualizar aí uma situação de tratamento diferenciado por conta das condições das pessoas que se envolvem, né? E dentro dessa situação, nós temos uma introdução pelas formas de solução de conflito. Essa busca deliberada pelo judiciário, pela tutela do Estado judicial, ela causa um inchaço. Hoje, se vocês pensarem, por exemplo, nós temos aqui em Ipatinga, nós temos 2 varas de família e sucessões, nós temos 2 varas cíveis, nós temos 2 varas criminais, nós temos uma vara da Fazenda Pública e autarquias, nós temos uma vara de execuções penais e precatórios criminais, e nós temos uma vara da infância e juventude e precatórios cíveis. E nós temos 2 varas de juizados especiais, ou seja, nós temos 11 juízes na cidade de Ipatinga. Nós temos 11 varas para tutelar, para promover a jurisdição dos processos judiciais, dos litígios em Ipatinga. A vara da Fazenda Pública e Autarquias, que é a vara que trata das ações contra o Estado de Minas Gerais e contra o município de Ipatinga, além das empresas públicas, no caso, a Copasa, os bancos públicos, por assim dizer, BMG, etc., as outras empresas públicas, que não entra a CEMIG, tá? A CEMIG é uma sociedade de economia mista na vara civil, tá? Só para poder ficar claro. Nós temos algo em torno de 15 mil processos para um juiz. Olha o volume de processos que nós temos para um juiz. Se você pegar as varas cíveis, tanto a primeira quanto a segunda vara civil, nós temos uma média de 8 mil processos para um juiz, cada uma das varas. Se você pegar na vara criminal, então não há que se falar. As varas criminais, você encontra algo em torno aí de 15 a 16 mil processos.
Olha o volume de processo, nós não temos condições. Se nós pegássemos a turma de vocês, que são algo em torno de 70, e todos passassem a ser juízes, ainda assim, nós teríamos um número absurdo de processos para ser analisado por cada um de vocês. Então, essa condição de inchaço, ela gera uma crise no sistema judiciário mundial. E é interessante a gente destacar que os Estados Unidos talvez seja uma das vanguardas na imposição de formas alternativas de solução de conflito. Tenho certeza absoluta que cada um de vocês já deve ter assistido um filme de Hollywood que tenha algum juiz, ou série, né? Tá aí muito em tônica, Suits, né, lá da Netflix, por conta da ex-princesa, né, que agora ela não é mais princesa. Então, nós temos aquela situação, você tem CSI, você tem um monte de situação que envolve, até o Breaking Bad, né, tá ali mencionando, porque tem um advogado, você tem uma série de filmes. Só que você consegue visualizar o quê? A justiça norte-americana, como ela não é uma justiça positivada, rígida, como a justiça latina, que é a qual nós nos encontramos, ela é afeita ao common law, o direito costumeiro, né, por ser de origem anglo-saxã, né, assim como a Inglaterra, os Estados Unidos têm o common law, eles possuem jurisprudências, eles possuem deliberações através do costume, através das decisões dos tribunais. E isso acaba modificando de forma muito mais rápida do que no nosso caso, que temos um direito positivado, um direito rígido, que é necessário a implementação de uma lei para que se passe a ter a possibilidade de exercer ou praticar determinada conduta. Nos Estados Unidos, você tem aí há 20, 30 anos, né, um investimento maciço na utilização das formas alternativas de solução de conflito para evitar que isso se transforme em um litígio judicial. E engraçado destacar que lá os advogados ganham muito mais do que aqui no Brasil. Não só por conta do dólar, mas fala assim, esquecendo a questão de câmbio, eles ganham muito mais proporcionalmente falando, porque eles conseguem resolver esses problemas sem a necessidade de interferência do Estado. E ao resolver esses problemas sem a interferência do Estado, eles conseguem reduzir o tempo de discussão do problema, do litígio, né, do conflito, e com isso, proporcionalmente, os rendimentos, os honorários, eles são o quê? Eles são maximizados, eles são elevados. Imagine você vai trabalhar num processo contra o Estado ou contra alguém, quer que seja, e aí você tem uma condenação lá, você vai receber do seu cliente 100 mil reais, tá? Só que esse processo demorou 10 anos. Faz as contas. Quanto você teria recebido por mês para trabalhar durante 10 anos desse processo de 100 mil? Vamos facilitar a vida de vocês. Vamos colocar 120 mil reais, divide por 10, que vão dar 120 meses. Você vai ter recebido R$1.000 por mês para trabalhar nesse processo. Quando você pega 120, é um valor cheio. Mas você diluindo ele por 10 anos, você percebe que o valor que você recebeu para litigar naquele processo não é tão interessante, porque é um valor pequeno. Agora, digamos que você vai ganhar 100 mil, não 120, mas 100 mil para trabalhar por 3, 4, 5 meses. Muda muita coisa. E aí você consegue ter um volume de dinheiro, de movimentação de caixa. E isso os Estados Unidos perceberam. E o principal, o Estado deixa de gastar com a estrutura. Então eu posso ter menos juízes, eu posso ter menos funcionários públicos e o sistema jurisdicional ele vai funcionar. Porque vai ficar a cargo dos advogados promoverem a solução desse conflito. E caso os advogados, representando as partes, não consigam, eles vão ter outros meios. Eles podem recorrer às câmaras de mediação, às câmaras de arbitragem, né? Existem os outros instrumentos. E aqui no Brasil nós não tínhamos isso. Aqui no Brasil não existia essa possibilidade. Não existia essa possibilidade por quê? Porque nós somos um país positivado. Nós estamos em um país que necessita de legislação para que haja a possibilidade de aplicação normativa. Eu não posso criar
jurisprudência se não houver um posicionamento legal. Eu só consigo buscar o judiciário se houver uma tutela, se houver uma previsão normativa. A interpretação sobre a lei é que vai ser o quê? Vai ser realizada pelo tribunal, mas tem que ter uma lei, tem que ter uma norma, nem que seja por analogia, mas tem que ter uma norma para poder chegar naquele determinado contexto. E aqui no Brasil nós não tínhamos. Então, essa ineficiência da prestação, nós nos levamos a uma situação lá nos primórdios, né, nos primórdios da humanidade. Se eu não tenho uma justiça eficaz, se eu não tenho uma justiça célere, se eu não tenho uma justiça que me dê a resposta no momento oportuno, eu volto àquela condição do olho por olho, do dente por dente, da lei de Talião, né? A lei de Talião, que é a mais antiga norma que nós conhecemos, lá da Mesopotâmia, do Oriente Médio. Né? A gente fala olho por olho, dente por dente, né? Se eu matei, a outra pessoa vem cá e me mata. Se eu roubei, a outra pessoa rouba. Se a pessoa invadiu meu terreno, eu vou exercer, né? Eu não estou falando de autotutela e de legítima defesa. Eu estou falando do exercício arbitrário das próprias razões, ok? E aí, dentro dessa situação, se eu não tenho um equilíbrio, se eu tenho a ineficiência da prestação jurisdicional, eu crio um problema que a gente pode chamar de um câncer social, que ele é promovido pelo desequilíbrio, né, do comportamento social. Tá? A falta de acesso ao judiciário ou a pendência indefinida de processos, ela é muito prejudicial ao cidadão. Pense cada um de vocês. Imagine aí, todo mundo já dirigiu um carro ou pilotou uma moto. Imagine só, você sofre um acidente. E aí você sofreu um acidente, você teve uma lesão. Você vai pedir um seguro DPVAT. A seguradora não pagou. Aí você vai entrar com ação judicial. Essa ação judicial ela vai demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos, dependendo, ou até mais, dependendo da comarca onde você propôs a ação. Será que no momento em que sair a decisão dessa ação, e aí o juiz mandando pagar a diferença, ou mandando pagar o valor devido, vai atender os seus anseios? Hoje o DPVAT, por exemplo, o teto é 13.300. Isso no caso de morte. Em nenhum outro caso de lesão permanente, você vai receber 13.300. Você vai receber proporcionalmente de acordo com uma tabela chamada tabela SUSEP. Imagine só que seja uma situação de morte, de uma família que alguém morreu. O DPVAT não quis pagar. Aí o cara vai entrar no processo. Esses 13 mil reais, se fossem recebidos logo após a morte, a família poderia utilizar para poder fazer um funeral, para poder pagar as contas imediatas. Se fosse uma família de baixa renda, ela conseguiria se manter durante um ano. Vamos pensar que tem famílias que conseguem sobreviver com um salário mínimo por mês. Então, 13 mil reais são 13 salários praticamente aí que nós temos. Então, dá mais de um ano. Aí você vai entrar com um processo para receber isso. Vai demorar 1, 2, 3, 5, 6 anos. Isso gera um sofrimento. Só para você, a título de curiosidade, eu tenho um processo judicial de uma família. Um rapaz era feito à criminalidade. Ele promovia alguns delitos, e ele foi preso. Quem comete delito tem que ser penalizado, ele foi preso. Só que ele foi preso, e logo após ele ser preso, alguns dias depois, ele foi vítima de homicídio dentro da carceragem, dentro do presídio. E a família me procurou para entrar com uma ação, porque o Estado ele foi negligente, o Estado deixou que os outros presos o matassem. E nós entramos com uma ação. Essa foi a primeira ação logo depois que eu formei. Ou pouco depois de eu ter formado, acho que ela é de 2007, de 2008, alguma coisa assim. Até hoje, a família não recebeu um centavo. Ou seja, eu tenho um processo de 12, 13 anos que a família não recebeu um centavo. E aí vem o ponto de uma solução de conflito. Só para vocês terem ideia, essa família, né, até representada pela pessoa X, ela me liga,
ela é desacreditada, ela se revolta, ela é angustiada, às vezes pensa que o advogado pode estar lesando, que o advogado recebeu, que o advogado está se apropriando indevidamente do dinheiro. Isso gera depressão, isso gera agressividade, isso gera desânimo, isso gera uma desesperança, né? Então, olha a situação. Imaginemos se nós tivéssemos, à época, uma norma de solução de conflito. Existe a responsabilidade objetiva do Estado. Eu poderia sentar, de repente, com o advogado do Estado e tentar fazer um acordo, né? Ou uma outra situação, uma proposta que fosse razoável para o Estado, que fosse razoável para a pessoa. Olha, seria positivo. Aí ela demoraria 1, 2 anos para receber por conta do precatório, mas receberia. É muito melhor do que esperar 12 anos, 13 anos, 15 anos, né? Então nós temos esses grandes problemas aí. E aí vem o ponto. Por causa de aumento da litigiosidade e repetição de disputa. Tá dando para ir, pessoal? Tá sim, professor. Tá, beleza. Eu não estou vendo se vocês estão aí ainda, vocês estão tudo mutado, não escuto nada, nem um som, nem um eco, nem um cachorro latindo na rua, nada. Já tá todo mundo aqui assistindo. Não, beleza. Então, olha só, com o aumento... Cristiano. Pois não. Só uma dúvida em questão, você contou desse caso aí do rapaz aí que ele foi morto dentro do presídio. No Sim. caso, por mais que a justiça tá demorando no processo, por ser uma obrigação do Estado, no caso, seria tipo uma causa-ganha, não é? Porque o Estado ele é obrigado. Não, isso que eu tô falando. Eu já ganhei. Vou contar esse caso, então, antes de eu voltar aqui. Então, entrei com a ação. Eu ganhei aqui em Patinga. Só que na época que saiu a sentença aqui em Patinga, foi até rápido. A decisão da Vara da Fazenda Pública aqui saiu com 1, 2 anos. Foi muito rápida. O juiz me deu um valor somente de R$10 mil, cara. E na época, eu me recordo que no juizado especial, eu recebia, por negativação, o nome que vai para o SPC, eu recebia algo em torno, nos meus processos, em algo em torno de 17 a 20 mil reais por cada cliente que tinha o nome negativado. E aí vem aquela situação de indignação. Peraí, o meu nome para o SPC Serasa valia 17, 20 mil. Uma vida vale 10 mil? E aí eu recorri ao Tribunal de Justiça, né? Nós fizemos apelação. A apelação ela foi julgada até de certa forma rápida, foi 1 ano, um pouco depois. O tribunal reformou a sentença e aumentou o valor. Aumentou o valor muito pouco. O valor foi para 50 a 70 mil, uma coisa assim. E o Estado de Minas Gerais recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ. Aí que mora o problema. Esse processo ele ficou preso no STJ quase 10 anos. É óbvio, está correndo juros, atualização, etc, etc, etc. Mas esse processo ele voltou para ser cumprida a sentença dele o ano passado, ou final de 2018 ou início de 2019, uma coisa assim. Imagina. E aí eu faço o cumprimento de sentença. Eu estou aguardando agora o juiz expedir o precatório, ou seja, a requisição de pagamento do precatório para o governo do estado de Minas Gerais, porque o valor está dando algo em torno de 100 mil, né, líquido. E aí para o estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais está quebrado. Isso nós sabemos. Sim. Além de estar quebrado, nós temos uma situação hoje de pandemia. Vocês devem estar acompanhando, todo mundo, a grande maioria está em casa, com algumas exceções que estão trabalhando. Vocês estão vendo o rio de dinheiro, né? Porque o problema é maior do que estão te informando, viu? É só você perceber o quanto de dinheiro o governo está gastando ou destinando para a saúde para você saber qual é o tamanho do problema. O governo federal está liberando para os estados uma linha de crédito de algumas centenas de bilhões de reais para a saúde. Isso significa que o estado de Minas Gerais vai ter que gastar dos próprios cofres uma boa quantia de bilhões de reais também. Ou seja, quando é que essa família vai receber esse dinheiro? Ô, Cristiano, Não. Nesse caso desse crime, ele não prescreve, não? Não, a prescrição... Vamos lá, primeira situação. Não está dentro da matéria não, mas vamos para a gente tirar a dúvida. A prescrição, ela acontece quando você não propõe a ação, no caso das ações cíveis, no caso dessa aí, ação indenizatória. Depois que o processo já está em curso, não ocorre prescrição, ok?
Mesmo se ele foi arquivado? Não. Isso aí é a questão criminal. A questão criminal é o seguinte, porque você tem a prescrição punitiva. É porque passou tanto X lapso temporal, né, de acordo com a contagem de pena máxima em abstrato, basilada num cálculo de X tempo, que o Estado deveria cumprir. Então, se ultrapassa, por exemplo, um homicídio, qual que é a pena máxima do homicídio? 30 anos, exemplo. Então, a pena máxima em abstrato é 30 anos, então eu tenho lá, o crime vai se prescrever com 40, exemplo. Tá? Eu estou dando exemplo, não é assim que funciona, tá? Só estou te dando um exemplo para você entender. Na questão criminal, ela pode ocorrer com processo em curso, porque o processo, é por isso que eles estavam retirando a questão do crime de terceira instância, querendo passar a prisão para segunda instância. Porque quem tem dinheiro recorre para os tribunais superiores, lá o processo fica parado, não é julgado, e quando é julgado, ocorreu a prescrição temporal, a prescrição punitiva. No caso do que eu estou te mencionando, que é a questão cível, de indenização, que envolve dinheiro, não vai haver prescrição, porque a prescrição é para entrar. Vocês vão ter no direito civil, na parte geral, vocês vão ver lá, se eu não me engano, no artigo 205, 206 do Código Civil, fala das prescrições, para cada caso. A prescrição no direito civil, ela ocorre quando você deixa de agir. Entendeu? Se você agir dentro do tempo, ok. Se você propor a ação dentro do tempo que a lei determina, aí você vai ter a possibilidade de liquidar aquela discussão, aquele litígio, ainda que demore 20, 30 anos. Tá? Eu só fiz essa indagação dessa família. Respondi? Respondeu, obrigada. Eu só fiz a indagação dessa questão da indenização para a gente ver o problema, para a gente ver a situação, como que ela é periquitosa, ela é complicada. Essa família, por exemplo, é de uma situação de vulnerabilidade, a família desse rapaz que foi morto. Esse rapaz, não querendo fazer a defesa dele, porque eu acho que não tem motivos para a pessoa cometer delito, tá? Acho que todo mundo trabalhando de forma correta, mesmo que seja com mínimo, você consegue sobreviver, né? Como diz o ditado popular, Deus ajuda quem se ajuda. Então, se a pessoa trabalhar, creio que ela vai conseguir pelo menos minimamente se manter. E tem aquelas situações que ela também pode receber auxílio de terceiro, então eu penso que não há necessidade de criminalidade. Mas esse rapaz, ele roubava para ter dinheiro para poder comprar comida para as irmãs e para os sobrinhos. Ou seja, o crime era o trabalho dele. Essa é a verdade. O crime era o trabalho dele. Ele promovia pequenos delitos, pequenos furtos, pequenos, né, roubos, com faca, essas coisas todas, não com arma de fogo, mas com faca, ou furtos tirando sem nenhum tipo de violência, para que a família pudesse se alimentar. Essa família, quando esse sujeito veio ao óbito, né, ele foi preso e logo depois ele veio ao óbito, essa família deixou de ter uma condição de mantença. E até hoje, essa família não tem uma condição de mantença. Essa família hoje, ela vive as espúrias de programa social, de Bolsa Família, essas coisas, que é o que consegue manter essa família. Aí eu viro para vocês e falo, será que 50 mil reais resolveria para essa família algum problema? Sim. Poderia comprar um barraco, poderia comprar uma condição mínima. Se a pessoa tivesse cabeça, que infelizmente a grande maioria não tem, ela poderia administrar esse dinheiro e utilizar de forma com parcimônia. Então você tem essas situações. Então nós temos o problema do inchaço dos tribunais, você tem o problema da demora da solução dos litígios, dos conflitos, por conta desse volume dos tribunais, e nós temos um outro problema, que é um aumento dos litígios e da repetição de disputas. Vocês já ouviram falar de plano Collor, de expurgos inflacionários, de revisão previdenciária, de PIS/COFINS, né, de juros de poupança, de recomposição da poupança, que o Supremo Tribunal Federal tinha que decidir? Já ouviram falar sobre isso? Cri, tem alguém aí? Não. Ninguém ouve? Não. Vocês não assistem jornal, não, gente? Gente, vocês não assistem jornal, não, pelo amor do céu. Vocês têm que trabalhando, professor, e agora estudando à noite, tem tempo para jornal, não. Ó,
mas vocês ficam no WhatsApp. É trabalho, professor. É trabalho. Deus está vendo, viu? Então é o seguinte, olha, vocês têm que criar o hábito de, pelo menos, ver as manchetes dos jornais. Vocês não precisam necessariamente ler, não. Mas vocês têm que criar o hábito de ver as manchetes para saber o que está sendo discutido. E, às vezes, vai aparecer um assunto interessante, ligado à área do direito propriamente dita, que você pode pegar uma informação maior, ler a manchete ou procurar uma outra fonte. Mas, voltando agora, nós tivemos situações no Brasil de processos repetitivos. Nós tínhamos agora, aguardando, por exemplo, decisão do STF, do STJ e do STF a respeito do FGTS, que era a reposição do pagamento dos valores de FGTS. Utilização de índice governamental, TR, que chama taxa referencial, ou IPCA, índice de preço do consumidor. O que acontece? Enquanto não houve uma decisão de um tribunal superior, no caso o STJ, que decidiu, todos os processos no Brasil sobre esse assunto ficaram parados. Isso gera o quê? Há um aumento, porque todo mundo quer, é uma decisão repetitiva. O que os tribunais fizeram? Você gera uma súmula vinculante, porque aí passa a valer para todos os processos que tratam daquele mesmo assunto. Isso aí foi uma forma que o Estado viu para minimizar, né, ou para mitigar, para minorar essa repetição de disputas, essas repetições de processos, ok? Então, quando nós pensamos nas formas consensuais de solução de conflito, nós pensamos o quê? Em mecanismos para promoção consensual da resolução desses problemas, de modo ao quê? De modo a possibilitar, né, o debate jurídico entre as partes e evitar o congestionamento das instituições jurisdicionais, que são os tribunais. O ponto que nós temos que ter em mente é o seguinte, que eu até coloquei em vermelho, que essa noção de litigiosidade, ou seja, de litígio, ela não se confunde com conflituosidade, que é o conflito. Porque nem todo conflito ele vai ser conhecido formalmente pelas partes, ou as partes sequer vão buscar o judiciário para resolver. Ok? Então, você tem um exemplo aqui hoje. Nós utilizamos eu citei um colega aqui, nós utilizamos muitas mídias sociais. A grande maioria das pessoas, elas cometem delitos, né, por meio das mídias sociais, sem saber que estão cometendo delito. E o grande delito que todo mundo comete nas mídias sociais, ou a grande maioria comete, são os crimes contra a honra. Injúria, difamação, calúnia. Né? São os crimes contra a honra. Vai lá, chama a moça de pura, vai lá e fala com o cara que ele é corno, né? Ou vai lá e fala que ele é um bandido, né? Que ele é isso, que ela... O xingar, a ofensa virtual, ela impera... Oi? A ofensa virtual... Ela impera e ela gera uma comoção social, porque ela impacta diretamente a uma grande quantidade de pessoas. E a imagem dos atingidos, ela é exposta. Recentemente, creio eu que sei vocês tenham visto, recentemente, nós tivemos em Ipatinga, há uns 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, um caso das pessoas estavam falando que estavam ocorrendo estupros, né, que uma determinada pessoa estava estuprando indivíduos, né, mulheres aqui na cidade de Ipatinga. E aí uma turma de engenharia de uma faculdade, a turma pegou a identidade de um colega, fotografou e começou a divulgar em WhatsApp, em Facebook, que aquela era a pessoa criminosa. Era aquela pessoa que tinha cometido tais delitos. Imagine como é que ficou a honra, a imagem dessa pessoa. Então, essa pessoa, ela tem 2 situações. Isso gera um conflito. Essa pessoa, ela podia, lembra lá do início, o conflito, ela pode ignorar, ela pode acordar, ou ela pode brigar. E aí, esse sujeito, o conflito, ignora. Ao ignorar, ele não busca o meio judicial.
ao acordar, ele não busca o meio judicial. Ele só vai buscar o meio judicial através da briga, através do litígio. Então, o aumento do litígio é o aumento da busca pela tutela jurisdicional. É o aumento da busca pelo poder jurisdicional do Estado. Quando eu crio meios alternativos de solução do conflito, eu gero a possibilidade do quê? Do acordo, da composição, da autocomposição, seja ela pela mediação, seja ela pela arbitragem, seja ela pela negociação, seja ela por qual meio legal permitido seja, ok? Eu evito que isso vá parar no colo do judiciário, eu evito que isso gere litígio. E aí, dentro desse contexto, eu tenho o quê? Eu tenho que perceber que esse litígio, então, é a busca de uma demanda pela prestação jurisdicional, a prestação, né, a resposta jurídica promovida pelo Estado. Quando que o Brasil passa a pensar isso? Muito tarde, somente no ano de 2010. Em 2010 é que nós começamos a pensar meios consensuais, meios alternativos. Quem vai decidir, quem vai começar a implementar isso? O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O CNJ ele vai baixar uma resolução em 2010, que é a resolução 125, que vai estabelecer o quê? A política judiciária nacional, criando, né, ou possibilitando o quê? O enfrentamento dos meios. O enfrentamento dos meios, com os meios chamados, olha lá, chamados meios consensuais, tais como o quê? Mediação e conciliação. Aqui, em 2010, imagine nós já estávamos no século XXI, ou seja, existe há menos de 10 anos. Se nós partimos do preceito que essa resolução é do dia 29 de novembro de 2010, essa lei, ela tem 9 anos, é uma criança. Ou seja, nós estamos engatinhando. Olha a importância dessa disciplina para vocês. Eu, na minha formação, não tive uma disciplina assim. Eu fui formado para ser beligerante. Eu fui formado para processar. Né? A gente brinca que fala que todo estudante de direito, a partir do momento que ele entra na faculdade, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: vou te processar. E nós estamos tentando mudar isso. Agora as pessoas não querem processar. As pessoas querem compor. As pessoas querem resolver. As pessoas querem transigir. Autocomporem. Porque buscar o judiciário é extremamente oneroso, seja pelo custo do judiciário, seja pelo lapso temporal que eu necessito para ter uma devida resposta do poder judiciário. Ok? E aí você tem lá no núcleo, né, no artigo 7º dessa resolução 125, eu tenho o quê? Os núcleos permanentes de solução de conflito. E isso existe, né, dentro do Poder Judiciário. Agora, um ponto negativo da transformação dessa resolução que a gente tem que discutir. Tem coisa positiva, mas tem ponto negativo. Hoje, o Estado ele quer retirar a necessidade do papel do advogado. Ele quer deixar somente as partes interagirem. Isso é extremamente negativo para nós. E isso é extremamente negativo para as partes, porque as partes não sabem quais são os limites dos seus direitos ou quais são as possibilidades dos seus direitos, né? Então, o Estado, em muitas situações, ele permite a ausência da participação de um profissional do direito, de um advogado devidamente constituído, devidamente habilitado, para intermediar. Isso é extremamente negativo. Mas houve um grande avanço com essa resolução 125. E aonde vem o divisor de águas? O divisor de águas ele vai acontecer no ano de 2015, né? O nosso novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, ele vai trazer no seu texto a possibilidade e a obrigação também, por assim dizer, de buscar as soluções consensuais do conflito. E está lá no Código de Processo Civil, no novo Código de Processo Civil, no artigo 3º, parágrafo 2º. Vamos lá, o caput fala: não se excluirá da apreciação judicial ameaça ou lesão de direito. E o parágrafo 2º fala o quê? O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Ou seja, o Estado ele tem que buscar sempre que for possível. Quando que é possível? Todo momento.
A todo momento o Estado tem que buscar a possibilidade de uma solução de conflitos. Por isso que em todos os processos, o primeiro momento da audiência é chamado o quê? Audiência de conciliação. Se você fazer um processo judicial de natureza física, de natureza trabalhista, ao começar a audiência, o juiz vai perguntar: doutores, existe a possibilidade de acordo? E aí, você está promovendo, você está permitindo que as partes promovam uma solução consensual desse conflito. E aí, o parágrafo 3º do artigo 3º, ele menciona o quê? A conciliação. A conciliação é o quê? Quando você tem alguém promovendo um equilíbrio, né, entre as partes, para que as partes consigam chegar num denominador comum. A mediação, quando um terceiro também auxilia e ampara. E outros métodos da solução de conflito, nós temos uma constelação familiar, nós temos uma série de outras situações consensuais de conflito, deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso, né, do processo judicial. O que é isso? O que é o processo judicial? Durante o processo. Entrou com o processo, não foi possível inicialmente fazer uma composição, não tem problema, demanda, entra com o processo. Mas no curso do processo, vamos fazer um acordo. O bom acordo, que é para todo mundo, vamos chegar no meio termo. Vamos compor. Vamos solucionar isso aqui, ao invés da gente discutir por mais 5, 6, 7 meses, mais 1, 2, 3, 4 anos. Vamos resolver agora. Qual que é a sua expectativa de lucro ou de recebimento daqui a X anos? Vamos pensar numa ação trabalhista. Você trabalha numa empresa, você entra com uma ação trabalhista para receber hora extra, para receber diferença de salário, para receber os bônus, né, as férias que porventura não foram pagas, etc. Aí você tem um cálculo. Na hora que você pega o seu cálculo, você vê ali, olha, quais são as verbas que a gente chama incontroversa. As verbas incontroversas são aquelas que não têm documentos, ou aquelas verbas que não tem como fazer defesa, que são aquelas efetivamente devidas. Então essas verbas você vai receber. Então você abre mão de uma multa, você abre mão de uma indenização que de repente você está pedindo, chega no meio termo. Ao invés do seu cliente esperar aí mais 4, 5 meses, 1 ano, de repente, para poder ter a decisão do juízo, ele vai compor ali, e aí ele vai receber. Ah, como é que vai receber? Vocês vão decidir. A empresa ela não tem possibilidade de pagar tudo à vista. Vamos compor aqui, vamos pagar de 10 vezes. Olha uma situação, vai pagar quanto? Né? 50 mil. Eu vou pagar 10 de 5 mil. Se você parar para pensar, se você deixar para ir para uma audiência de instrução e julgamento, se você deixar para ir para uma decisão judicial, da possibilidade dessa decisão judicial ter um recurso, ir para um tribunal, que no caso da trabalhista seria um recurso ordinário, e depois esse recurso do tribunal ir para um tribunal superior, que seria por recurso de revista, 10 meses é muito pouco. Porque esse processo ele ainda teria a possibilidade aí de tramitar durante uns 2 a 3 anos. Então, se seu cliente vai receber em 10 meses, ele receberia antes do processo finalizar na esfera judicial. Olha que beleza. E você, advogado, você vai receber os seus honorários antes. Né? Porque você não vai esperar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você vai receber esses honorários no momento que a outra parte começar a pagar o seu cliente. Isso é uma possibilidade. A gente tem que pensar nisso. Você precisa de dinheiro. A outra parte precisa de dinheiro. O que gera a sociedade é dinheiro. E a composição possibilita que esse dinheiro venha para sua mão. Esse é o meio que o novo Código de Processo Civil, né, que foi incorporado pela reforma trabalhista que aconteceu em 2018, ela nos apresenta. Outro ponto, o juiz, artigo 139, o juiz, ele dirigirá o processo conforme disposições do Código, incumbindo, inciso 5º, promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, ou seja, são as audiências de conciliação. Vocês estão no primeiro período. Quando vocês chegarem ali no 3º período, mais ou menos, até antes vocês podem fazer, mas ainda estão cru, mas chega ali no 3º, 4º período, quando abrir o estágio, seleção de estágio no fórum, vá ser conciliador no juizado especial, no fórum, é remunerado, uma remuneração razoável,
E você tem a possibilidade de trabalhar ali, vivenciar o direito. E você vai promover essa conciliação, você vai redigir as atas, você é quem vai fazer esse papel de mediador, de conciliador, para fazer com que as partes se componham. Ações criminais de crimes contra a honra, ações ligadas ao direito de família, separações, pensões, ações de natureza civil, indenizações, etc. e tal. Olha a possibilidade. E aí nós abrimos o leque, tá? Nós abrimos esse grande caminho aí para os meios de solução de conflito, né? Nós temos as formas de composição de litígio, que são a autocomposição, né? A arbitragem, a jurisdição, a mediação e a conciliação. Se nós não tivermos essa possibilidade, nós temos a autotutela. Se vocês perceberem nessas imagens que estão sendo apresentadas para vocês, a autotutela é a única imagem negativa. Nós colocamos autotutela quando você utiliza das suas próprias razões. A autotutela é quando você, por livre, espontânea vontade e de forma deliberada, usa, por meio do exercício arbitrário das suas razões, a busca pela resolução do seu conflito. Imaginemos que sua casa foi invadida. Um terreno seu foi invadido. Você pode simplesmente chegar e tirar aquela pessoa ali? Juridicamente falando, não. Por que não? Porque a pessoa já invadiu, ela já promoveu um esbulho. Ela já lhe retirou da posse. Então é somente o juiz que pode fazer isso. Então você tem que entrar em juízo. Se você entrar em juízo, isso pode demorar. Então é possível o quê? Uma autocomposição, um acordo. Você e a outra parte podem chegar em uma decisão comum. Mesmo que você tenha que gastar X dinheiro. Aí alguém pode virar para falar assim, mas Cristiano, você está doido? O sujeito invadiu meu terreno e eu ainda vou ter que gastar X dinheiro para ele sair. Eu viro para você e falo, de repente, é positivo. Sabe por quê? Porque essa pessoa ela pode ter construído dentro do seu terreno alguma coisa, que é uma benfeitoria. Aí tem aquelas situações na lei. Essa benfeitoria ela foi feita de má fé, porque a pessoa sabia que ela estava invadindo. Ok? Mas ela gastou, e isso vai ficar. Então recompõe. Você paga o mínimo. Se não for possível, vai para o meio da jurisdição. Vai buscar o juízo. E dentro da jurisdição, você vai ter o quê? Você vai ter a mediação e a conciliação. Nós temos situações de empresas, principalmente, grandes negócios, né? Brigas, a gente fala de brigas de gigantes. E aí você não consegue resolver. Você busca quem? Arbitragem. A arbitragem é um terceiro, um árbitro. A figura do juiz, ela pode ser vista até como um árbitro. Uma partida de futebol é o árbitro. Você tem dois times de futebol. Tem uma regra. E ele aplica a regra ao caso concreto. No caso dos negócios jurídicos, nós temos o quê, por exemplo? Vamos pensar aqui. Nós temos o Brasil, ele é produtor de aço. A China, ela é consumidora do aço brasileiro. Os Estados Unidos é produtor de aço. A China é consumidora do aço norte-americano. Vocês já devem ter ouvido falar em uma coisa chamada subsídio do governo. Né? Então, o governo norte-americano, ele libera uma linha de financiamento muito ampla para suas empresas de siderurgia, a juros baixíssimos, o que possibilita o quê? Reduzir o custo de produção do aço, tornando o aço, a concorrência do aço desleal. O que o Brasil faz? O Brasil recorre à Câmara de Arbitragem da Organização Mundial do Comércio para poder deliberar sobre esse conflito. Né? Nós temos casos infinitos que vocês irão procurar, que vocês irão fazer buscas para a gente poder discutir. Eu vou trazer, obviamente, mas também vou fazê-los buscar nos meios de informação, né, telemagnéticos, no caso da internet. Tá? Então, pois não. Eu tenho uma dúvida. Você estava falando a respeito do processo, supondo que eu sou um advogado, e eu sei que um processo ele pode trazer um retorno de 50 mil, um exemplo.
E aí ele vai demorar, só que a pessoa quer muito um retorno rápido. Eu, como advogado, eu posso, tipo assim, oferecer para ela 10 mil reais, um exemplo, comprando o direito do processo, tipo assim, e aí eu levo o processo à frente, e esses 40 mil que entrar depois, ser meu, no caso, um exemplo assim. Posso falar, você quer saber do aspecto legal ou aspecto moral? É o aspecto financeiro. Ai. Essa eu adorei. Pessoal, todos nós que estudamos, vocês fizeram opção por um curso, vocês não querem estudar 5 anos para não ganhar dinheiro. Isso é algo óbvio. Todo mundo que escolhe fazer uma faculdade, seja qual curso for, ele espera ao final dessa graduação gerar uma possibilidade de uma condição econômica melhor do que ele tinha antes. Só que o caso do direito, o direito, ele não é uma atividade comercial. Nós não somos empresa. Nós não somos mercantil. Nós ganhamos, sim. Mas nós somos o liame, o último elo que não permite que a sociedade ela caia na imoralidade. Você fez uma indagação, infelizmente, a gente está tentando combater isso aqui no Vale do Aço. Tem alguns escritórios aqui no Vale do Aço que fazem isso. E a justificativa deles é que não existe nenhuma proibição legal, mas é uma proibição moral. Porque vocês vão ter direito civil, no próximo semestre com a professora Priscila. E no direito civil, vocês vão estudar no primeiro semestre, no direito civil 1, vocês vão estudar negócio jurídico. E ao estudar negócio jurídico, vocês vão verificar que uma das possibilidades do vício do negócio jurídico é uma coisa chamada estado de necessidade. Imagine você que tem um crédito para receber de 50 mil reais. Se eu te oferecer hoje 10 mil reais, você só vai pegar se você estiver numa situação de necessidade. Aqui na cidade de Patinga, só para poder fazer um paralelo, aqui na cidade de Patinga, eu auxiliei o GAECO a promover a prisão de alguns vereadores e que levou à cassação de alguns deles. Porque eles se aproveitavam da necessidade das pessoas em ter um trabalho. Alguns vereadores contratavam pessoas de situação de vulnerabilidade, ou seja, que a família está em uma situação delicada. Essas pessoas recebiam da Câmara Municipal e eram obrigadas a devolver metade ou mais da metade dos salários aos vereadores. Vocês sabem isso, foi público notório aqui na cidade. Os vereadores foram presos, os vereadores foram cassados, e é um posicionamento meu, porque eu auxiliei esses servidores públicos da época a buscarem a tutela dos seus direitos e fazer com que esses indivíduos pagassem pelo crime que estavam cometendo. Eu entendo da mesma forma. O advogado que promove uma conduta dessa, ele não pode estar inscrito no quadro da OAB. Porque ele fere a ética, ele fere a moral do exercício da advocacia, da classe dos advogados. Porque ele se aproveita de uma situação de fragilidade econômica do seu cliente para se beneficiar. Agora, se houver uma autocomposição com a outra parte, que seja, no caso, o reclamado, o litigado, e a outra parte compor, perfeito. Você intermediou. O seu cliente te pagou. Você não está ganhando em cima. Nós não estamos no direito para levar vantagem. O direito não pode ser visto dessa forma. O direito é visto para pacificar. É o último elo da decência da sociedade. Se nós não tivermos o direito probo, se nós não tivermos o direito adequado, correto, nós vamos ter uma situação de caos. Nós vamos ter uma situação de criminalidade, de corrupção, nós vamos ter uma situação de decadência moral social. E isso tem que acabar. Você tem que cobrar o valor justo dos seus honorários. Você também não pode cobrar menos do que você tem direito, não. Você não pode cobrar menos do que você tem, do que você merece, não.
mas você também não pode aproveitar e cobrar excessivamente do seu cliente. Tem um escritório de advocacia daqui do Vale do Aço que está sendo investigado criminalmente por conta dessa conduta. E, de repente, aí, quem sabe, nos próximos tempos, a gente tem um desfecho, né, diferente disso. É um advogado antigo, um escritório antigo, um escritório até de bom porte, né, que faz de forma reincidente disso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente, não tem vedação normativa, tem vedação moral. E aí, como vedação moral, fica alheio. Mas com essa situação aí de corrupção, condições análogas, né, talvez eles encontrem um meio, né, a promotoria, o GAEP, no caso, eles encontrem um meio aí de adentrar e promover o bloqueio desse indivíduo. Mas a OAB também ela tem que atuar. A OAB também ela tem que impedir que isso aconteça, tá? Não, é porque eu já estou familiarizado. A minha madrasta, ela é advogada. Aí, tipo assim, ela comentou comigo a respeito disso, tanto desse tipo de investigação. Aí eu fiquei em dúvida, peraí, isso aí realmente você falou, ético entra na moral. Aí eu queria saber a respeito, entendeu? Mas você foi bem claro, e, tipo, realmente vira uma bola de neve se começar isso aí. Sim, é porque assim, olha, vocês estão no primeiro período. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, vocês vão perceber, eu estou falando sério, mas eu sou extremamente brincalhão, falo muita besteira. Tem um ditado popular que é muito correto. Pau que nasce torto nunca se endireita. Menina que recada, mete a cabeça. É mais ou menos essa linha, mas por que eu estou falando isso? Nós estamos no primeiro período. Se eu começar a minha formação acadêmica desvirtuada, a tendência é que depois de eu graduar, eu continue levando a minha vida profissional de forma desvirtuada. Vocês estavam trabalhando, eu assumi uma turma de um profissional ésimo. Eu tenho o professor Fernando como exemplo de integridade, de correção. Eu conheço o Fernando há 20 anos, quase. Né? E eu nunca escutei uma mácula, nunca escutei nada de ruim sobre o Fernando. E o Fernando é um ótimo criminalista. Eu estou mencionando ele por quê? Porque ele é criminalista. E nós temos, né, a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas que atuam na seara criminal, né, ela é vista com maus olhos. Porque falam, porque defende bandido e tudo mais. Eu gosto da fala do Fernando, porque o Fernando fala assim, olha, eu sou evangélico e sou advogado criminalista. Ele defende a lei. Ele aplica a jurisdição. Ele aplica a legislação. Ele não se compadece com a conduta do sujeito. Ele não aceita a conduta do sujeito, mas ele sabe que aquele sujeito ele merece uma defesa técnica condizente, uma técnica eficiente. E aí ele busca. Quem vai julgar se a pessoa é culpada ou não é um juiz. Né? Então, você não se corrompe. Se a pessoa é corrompida, ela vai pegar ali, ela vai tentar corromper um delegado, ela vai tentar corromper um agente de segurança pública, ela vai tentar corromper um promotor, ela vai tentar corromper um juiz, e essa esfera só vai aumentando de acordo com seu grau de hierarquia. Vai tentar corromper um desembargador, corromper um ministro, né? Aí a gente chega na situação que a gente encontrou o país. Né? Qual que são as notícias antes dessa pandemia do coronavírus? Qual que era a discussão nossa? Mensalão, petrolão, né? Se ministro ABC tinha, se presidente ABC tinha, nós temos aí um ex-presidente respondendo processo, ex-presidente que foi preso, nós temos ministros que foram presos, deputados, senadores presos, né? Falta agora, tem juízes presos, né? Nós temos o Nicolau dos Santos Neves, por exemplo, Rocha Matos, que estão presos com corrupção, que são exemplos gritantes aí. Nós temos advogados presos. Olha o estágio que a gente pode chegar. Não pode deixar desse meio, não. O dinheiro ele tem que ser uma consequência. Ele não pode ser o seu objetivo. Tem que ser uma consequência. Você trabalhando bem, fazendo seu trabalho bem feito, você vai ter dinheiro. Isso é fato. Isso é fato. Você trabalhando bem, você vai fazer um portfólio. A profissão da advocacia, ela é instável, porque ela é sazonal. Você pode ganhar muito dinheiro num processo, no outro processo pode ganhar, não ganhar tanto. Ser advogado pode gerar uma possibilidade de renda muito maior do que um juiz, do que um promotor. A diferença é que o promotor e o juiz vão ter um salário fixo por mês. Garantido. Você não, você vai ter que trabalhar para ter. Então, ok? Mas não vão levar para esse viés, não. A gente tem que ser ético, a gente tem que ser íntegro, a gente tem que ser correto, tá ok?
Pessoal, eu tenho uma certeza, até coloquei para vocês, que a mudança que nós desejamos, até a fala do colega, ela nos encaixa nesse texto, olha que foi legal, ela passa necessariamente por uma revolução da mentalidade, por assumir uma nova posição, né, dos membros dos setores judiciários, da própria sociedade. A sociedade, ela precisa mudar a sua mentalidade. Nós precisamos ter uma conscientização de que um árbitro, de que um mediador, de que um conciliador também são capazes de solucionar um conflito, né, com as mesmas condições técnicas de um juiz de direito investido na função jurisdicional. E aí vem até a mesma situação. Nós temos que ser corretos, acreditar no trabalho de outras pessoas. Vocês, daqui 5 anos, serão os novos advogados, irão advogar durante um determinado tempo, e aí farão seus concursos públicos para a magistratura, para o Ministério Público, né, para a Defensoria Pública, para delegado da PF, da PC, da PRF e afins. Mas a gente precisa mudar a mentalidade. Uma mentalidade num todo. A mentalidade da condição proba, da correição, e a mentalidade do uso das ferramentas do processo de pacificação, de conciliação. E aí eu tenho para vocês, para finalizar, nossa aula está finalizando aqui, eu tenho alguns minutos, e aí eu depois quero abrir para ouvir de vocês, uma história, né, que remete aí a reflexões das formas alternativas de solução de conflito. Vamos pensar nisso aqui. Em uma terra em guerra, havia um rei que causava espanto. Cada vez que fazia prisioneiros, não os matava. Levava-os a uma sala, onde havia um grupo de arqueiros em um canto e uma imensa porta de ferro no fundo, na qual estavam gravadas figuras de caveiras cobertas por sangue. Nesta sala, ele os fazia ficar em círculo, e então dizia: vocês podem escolher entre morrer flechados por meus arqueiros ou passar por aquela porta e por mim lá serem trancados. Todos que ali passaram escolhiam serem mortos pelos arqueiros. Ao término da guerra, um soldado que por muito tempo servira ao rei lhe disse: Senhor, posso lhe fazer uma pergunta? Diga, soldado. O que havia por detrás da assustadora porta? Vá e veja, disse o rei. O soldado então abre vagarosamente e percebe que à medida que o faz, raios de sol vão adentrando e clareando o ambiente. Até que, totalmente aberta, nota-se que a porta levava a um caminho que sairia rumo à liberdade. A justiça brasileira, ela está estrangulada. A justiça brasileira, ela não consegue mais suportar o volume de processos que recebe. O Estado brasileiro não consegue mais responder a contento, a tempo e direito aos anseios da população. Talvez, creio eu, que esses meios das formas consensuais de solução de conflito, mediação, arbitragem, negociação, enfim, os meios sejam essa porta da esperança para nós, que estão se abrindo, e que o sonho da liberdade, né, que seja uma ampliação da cidadania, a entrada efetiva de solução, de constituição, de resolução dos conflitos, tá? O direito, ele vem para promover a pacificação social. O direito vem para promover a pacificação social. E a pacificação social é o quê? Promover o acondicionamento, o clamor, conter o clamor, conter as penúrias, conter os conflitos. E para isso a gente precisa mudar nossa mente, nosso coração. Nós precisamos fazer com que a mentalidade da sociedade, a mentalidade do profissional do direito, ela seja diferente. Nós precisamos fazer com que vocês, que são os novos operadores do direito, porque agora, a partir do primeiro período, vocês já são referência, vocês já são diferencial da sociedade. Vocês já são vistos diferentes pela sociedade.
A família já pergunta, a família já quer saber de um problema, a família, ela já quer que você resolva aquela condição, né? Aquele conflito. Ele quer saber sobre a pensão, ele quer saber sobre o delito, ele quer saber sobre o divórcio, ele quer saber sobre tudo. Você, no primeiro período, vai responder. É o vizinho que vai querer saber. O vizinho que vai querer saber, ele vai te buscar. É um colega de trabalho, ele vai te buscar. Você já consegue dar esse caminho. Tá? Você já consegue dizer para a pessoa como ela irá trilhar, o que ela deve fazer. Você já é o quê? Você já é um alicerce, você já é um elo. Tá? Você é um alicerce do conflito. Então, essa forma de conciliação, ela nos possibilita pensar diferente. Tá? Ela possibilita nos levar a um estágio diferente. E quando vocês se formarem, daqui a 5 anos, a sociedade ela vai ser diferente da época que eu formei. A mentalidade de vocês vai ser diferente da mentalidade de quando eu formei. Eu tive que me transformar. Eu tive que aceitar essa condição. Eu tive que ver que essa condição era mais benéfica. Hoje, quando alguém me procura para fazer um divórcio, eu já viro para a pessoa e falo, olha, vamos pensar direito. O que você quer? Vamos pensar de uma forma plena. Será que vai ter que ser necessário um divórcio litigioso? Não é possível fazer um divórcio consensual, não? Mesmo que eu ganhe menos. No litigioso eu vou ganhar mais. Mas mesmo que eu ganhe um pouco menos aqui no divórcio consensual, por exemplo. Só que o divórcio consensual vai ser rápido. Então, quando eu dividir o valor que eu ganho aqui, que nominalmente é menor, quando eu divido pelo lapso temporal, ele é maior. O que adianta eu ganhar aqui num divórcio litigioso 10 mil reais se ele vai demorar 1 ano? E se eu entrar aqui com um divórcio consensual e ganhar 8 mil reais e resolver ele em 2 meses? Qual que é melhor? A matemática, ela, né, financeira, ela tem que estar presente na nossa mente. E essa disciplina, para vocês, é extremamente positiva por conta disso. Porque é uma possibilidade que a legislação, para nós que estamos no estado positivado, que a legislação nos permite. Tá? Eu finalizo, nós temos 10 minutinhos. Eu quero saber de vocês, nesse ponto que nós voltamos, vocês devem... eu voltei em temas que o professor Fernando já falou, né, que é a introdução, eu voltei naquilo que o professor Fernando já falou, eu sei disso. Eu sei disso. Não existe limite para o sonho de vocês, tá? O limite de sonho de vocês é vocês mesmos. O limite do sonho de vocês é vocês. Vocês é que estabelecem até onde vocês vão poder ir. Okay. Ninguém limita. A pedra na frente do José é próprio José. A pedra na frente do José é o próprio José. Já diria Carlos Drummond de Andrade. Tá? Não existe limites. Pessoal, eu encerro a minha fala nesse instante. E eu quero saber de vocês o que ficou de interrogação, o que ficou incompreendido ou alguma dúvida. Nós fizemos algumas pequenas interações. Durante a minha fala, mas eu preciso de um retorno de vocês dessa aula aqui, para eu poder saber se, a partir de amanhã, que é um outro encontro nosso, eu já começo outro tema, ou se eu tenho que voltar e percorrer alguns pontos no que eu mencionei hoje. E aí? E agora, José?